Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Reverendíssimo Diácono Arildo, caro seminarista Lucas, amados filhos. Nesse 23º domingo do tempo comum, Deus Nosso Senhor vai nos conduzindo através de uma reflexão muito bem amarrada. Começando pela renúncia, nos levando a compreender como é a nossa relação frente às coisas, o nosso entendimento do mundo, para a partir disso nos conduzir à vontade dele para nós e por meio dessa vontade dar-nos a paz. Mas comecemos pelo princípio. A liturgia fala de modo muito claro, Jesus nos dizendo das condições para segui-lo. E usa uma palavrinha que nós não gostamos de ouvir: renúncia. Nós não somos a geração que gosta dessa história de perder. Nós, via de regra, gostamos de ganhar. Perder não é conosco. E aí, porque essa é a nossa postura frente à vida, quando ouvimos que precisamos renunciar a alguma coisa em nome da fé, nós logo começamos com a nossa cartilha das desculpas. Não, não é bem assim. Eu tenho fé, mas não precisa ser fanático. Essa coisa de renúncia é para quem é fanático. Não, tem que ter fé, mas não pode ser exagerado. A gente não pode ficar com esses exageros. Jesus disse que queria a misericórdia e não o sacrifício. Está escrito na Bíblia, não sei aonde, mas está escrito. Então não precisa dessa coisa de renúncia. E aí a gente começa as nossas desculpas. Só que Jesus hoje, de forma muito clara, nos diz, meus filhos, quem não estiver disposto à renúncia, não diga que é meu discípulo. É condição para quem quer segui-lo renunciar. Renunciar. E renunciar na medida alta. Renunciar tudo. Começando por si mesmo e passando por todo o resto. Pai, mãe, esposo, esposa, filhos, amigos, trabalho, bens e tudo. Tudo é tudo. Essa é a medida que Jesus nos pede. Significa que eu e você temos que ter clareza de que nada nem ninguém pode se antepor a Jesus na nossa vida. E nós temos que deixar isso claro para todos, para nós e para os outros, independente de quem seja. É preciso que o outro e eu saibamos. Se quiser na minha vida estar antes de Jesus, não tente, porque não vai conseguir. Não tente. Entre você e Jesus, porta da minha vida, serventia da casa. As pessoas que se relacionam conosco têm que saber disso. Isso tem que estar claro para elas e para nós. Esse nível de renúncia. Mas é claro, meus irmãos, que esse pedido de Jesus não significa que a partir de agora a gente vai viver uma vida exclusivista. Vamos sair eliminando as pessoas da nossa vida. Porque isso seria falhar com a caridade cristã. Evidentemente não é isso que Jesus está propondo. Que você saia dessa missa, então agora eu vou falar para o meu marido, para minha mulher, para os meus filhos, vocês que se virem, que agora eu vou viver só com Jesus no meu canto, e virem-se vocês.
Claro que não é isso. Não é isso que Jesus está nos dizendo. Jesus não nos convida, por meio da renúncia, a nos alienarmos do mundo. Vamos abrir mão de tudo e vamos agora para uma gruta. Isso não é o nosso chamado ordinário. Pode ser o chamado para alguns cristãos, uma vida como eremitas, uma vida de oração recolhida assim, mas isso não é o chamado ordinário. O que Jesus está nos dizendo é que eu e você temos que ter a disposição da renúncia total de nós e dos outros, para que a nossa liberdade no seguimento dele não seja comprometida por nada nem ninguém. Por isso Jesus nos fala da exigência da renúncia. Eu e você termos a consciência plena, nada nem ninguém pode comprometer a minha liberdade no seguimento de Jesus. E por isso a renúncia é necessária para fazer esse caminho, porque só ela nos garante esse grau de liberdade, onde eu não permito que nada nem ninguém entre mim e o caminho que eu tenho que fazer com Jesus. Nada. Nada é usado como desculpa. Mas a minha liberdade encontra verdade na sua escolha. Eu escolho com liberdade seguir Jesus e não permito que nada nem ninguém me prive dessa escolha. Me prive de viver a minha liberdade de segui-lo. E se preciso for, eu renuncio o que tiver que renunciar para não parar o meu caminho. É essa disposição, é esse nível de liberdade que só a renúncia dá, que Jesus nos convida a viver. E diz, sem esse nível de liberdade para fazer a opção por Ele, não digamos que somos seus discípulos. Porque não podemos entrar no caminho de Jesus se não somos livres. Se não somos livres. Porque a fé, meus irmãos, não é uma obrigação, ela é uma opção. Uma opção de homens e mulheres livres. Nenhum de vocês é obrigado a estar aqui. Não, padre, mas se eu não vier aqui eu não posso comungar. Não, mas isso não te obriga a estar aqui. Isso é a consequência do uso que você vai fazer da sua liberdade de não vir aqui. Porque infelizmente os nossos tempos foram acreditando nessa ilusão de uma liberdade sem responsabilidade. Eu faço o que quero e depois arrumo um bode expiatório para botar a conta. Eu vivo como quero, mas na hora da responsabilidade eu boto na conta do outro. Porque eu sou assim, eu fiz isso, porque o meu marido, a minha mulher, os meus filhos, meus netos, não sei o que, o meu trabalho, meus traumas, minha história. É claro, meus irmãos, eu não estou aqui ignorando, como Deus também não ignora, que tudo isso afeta o nosso meio. Tudo isso pesa na nossa vida. Não é que isso não tem importância. Mas essas coisas não podem determinar a nossa liberdade. A nossa liberdade é nossa e nada pode comprometê-la. Nada. Nada é desculpa para que a nossa liberdade esteja comprometida. Nada nos isenta de vivermos as consequências do que nós escolhemos com a nossa liberdade. E é isso que Jesus quer deixar claro para aqueles que querem segui-lo. Porque não adianta dizer que segue Jesus,
vir todo domingo à igreja, inclinar a cabeça diante de Deus todo domingo e de segunda a sábado viver pior que um pagão. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. É uma vida que não é digna de um cristão. E Jesus nos diz hoje, quem quer segui-lo, o faça na liberdade. Mas uma vez escolhendo segui-lo, tenha a coragem de viver à altura da liberdade, como um homem e uma mulher coerente. E por isso Jesus vai nos dizer, nesses exemplos do Evangelho, da vergonha daquele que começa alguma coisa e não termina. É motivo de chacota. Da pessoa que se dispõe a lutar por uma coisa e não vai até o fim. Vejam, é Jesus nos falando que o caminho da vida cristã é um caminho de liberdade, porque ele não faz ninguém engolir salvação goela abaixo. A salvação é uma proposta. E com a nossa liberdade nós aceitamos essa proposta. Ninguém aqui é obrigado a aceitar a salvação. Mas se você escolheu a salvação, viva coerentemente com a sua escolha. Ou então tenha a coragem de viver o que a sua liberdade quer. Porque você é livre, inclusive, para se perder. Deus não nos tira a nossa liberdade. Agora, você não é livre para viver a sua vida de qualquer jeito e depois querer que as coisas saiam da melhor maneira. Jesus quer nos educar para isso. Quer hoje nos levar a entender que a renúncia é esse caminho que nos permite entender essa medida alta da liberdade da vida cristã. Para que eu e você sejamos homens e mulheres coerentes na nossa escolha. Porque não tem nada de mais patético do que um homem e uma mulher que não consegue viver à altura do que ele escolheu. Do que ele escolheu, gente. Porque uma coisa é a gente não dar conta de viver o que os outros impuseram a nós. O que somos obrigados a fazer. Isso é uma coisa. Mas eu não consegui viver de forma coerente o que eu escolhi. O que eu escolhi? Simplesmente porque eu não quero? Isso é uma vergonha. E Jesus está nos dizendo isso hoje com clareza. Antigamente, quem tem aqui juventude acumulada vai lembrar. Hoje em dia é tudo no papel, escrito em 2 vias, reconhecido firma, com 2 testemunhas, carimbado, sacramentado. E mesmo assim, as pessoas às vezes não cumprem o que foi acordado. Mas antigamente não era assim. Antigamente, era a palavra. Lembro muito do meu pai, me educando quando eu era mais novo. Meu pai sempre disse, ouvi meu pai dizer isso a vida inteira e até hoje ouço. A palavra de um homem é uma só. Você deu a sua palavra, não importa se depois ficou difícil para você. A sua palavra é uma só. Ah, mas eu não sabia. Agora a sua palavra está empenhada. É uma só. Lembrava de uma experiência que tinha feito com meu avô uma vez. Vai ali, na loja de seu fulano, comprar um negócio e diz que depois eu pago. Aquele homem não me conhecia. Fui lá, criança, peguei as coisas, falei, olha, depois ele passa aqui e paga. Ah tá, pode ir. Aquele homem nunca me viu na vida dele. Mas não era por mim. Era pela palavra que eu tinha levado. E não era porque meu avô era uma pessoa excepcional.
mas era um homem coerente. E de um homem coerente, eu acredito na palavra. De um homem e de uma mulher que vive com coerência, eu tenho fé na palavra. E por que hoje em dia nós temos tanta dificuldade de acreditar na palavra dos outros? Porque vivemos uma vida incoerente, incapazes de sermos fiéis àquilo que nós escolhemos. E por isso não acreditamos na palavra dos outros e às vezes nem na nossa. E aí Jesus está nos dizendo, a exigência hoje para segui-lo por meio da renúncia que nos liberta, não é para uma vida excepcional, porque a gente também usa dessa desculpa. A vida cristã é excepcional. Aí se eu não viver, tudo bem, porque afinal ela é excepcional. Nem todo mundo consegue. Não. A vida cristã é uma vida ordinária, vivida com coerência. Isso é a vida cristã. E porque a vida cristã é isso, a santidade é possível a todos, porque todos podem viver uma vida coerentemente diante daquilo que escolheram. Todos, fazendo a opção por Deus, têm a condição de viver uma vida coerente. Ninguém está excluído disso. Mas é preciso que eu e você tenhamos essa coragem de, em nome dessa vida coerente, vivermos sem medo a renúncia do que deve ser renunciado, para permanecermos como homens e mulheres livres. Porque só assim, meus irmãos, nós vamos chegar à conclusão que o livro da sabedoria nos fazia entender. Só assim nós teremos a capacidade de renunciar o nosso orgulho e entendermos, como diz o autor sagrado da sabedoria, que nós não conhecemos direito nem o que está nas nossas mãos. E se é assim a nossa condição, não pode ser a minha vontade que conduz a minha vida, porque eu não consigo entender nem o que está nas minhas mãos. Como vou conduzir a minha vida por mim mesmo, para ser feliz e ter paz? E aí, nesse segmento de Jesus, à luz dessa compreensão, eu começo a permitir que o processo da vontade de Deus aconteça em mim. O processo que começa com a renúncia do meu orgulho de que eu sei o que é melhor para mim. E continua de renúncia em renúncia, tirando da minha vida aquilo que compromete a minha liberdade e me impede de, com liberdade, acolher a vontade de Deus. E isso é um processo. É um processo. Ninguém tem a vontade de Deus no bolso, mas ela se dá na vida de todos nós, meus filhos, como um processo. Porque Deus sabe, não adianta Ele nos dizer de imediato a sua vontade, se eu e você não estamos prontos para acolhê-la. Não adianta. Ia ser só mais uma frustração entre tantas. Saber o que Deus espera de nós e ver que não damos conta. E por isso, Ele nos dá a sua vontade nesse processo de seguimento e renúncia, onde livremente Deus vai me mostrando o que tirar da minha vida, para cada vez mais livre estar aberto para acolher essa vontade. E acolhendo essa vontade, vivê-la e vivendo-a, alcançar a felicidade e a paz. Não porque ela não terá sofrimentos, não porque ela não terá dificuldades, porque, minha gente, quem aqui conquistou alguma coisa na vida, sabe quanto suor e lágrimas estão por trás daquilo que foi conquistado. A gente sabe. Pode ser um patrimônio, pode ser a nossa casa, um emprego que a gente se dedicou muito para alcançar, um carro, enfim, tantas coisas. A gente sabe quantos sacrifícios fez, quanta luta fez. E tudo isso nos pode ser tirado. E a gente sabe disso. Deus o livre e o guarde. Acontece uma tragédia natural
a nossa casa que a gente dedicou tanto esforço, acaba. Em segundos, vai abaixo. O nosso emprego que a gente dedicou tanto tempo para conseguir aquela posição, acontece uma crise, acaba. O nosso patrimônio que foi construído com tanta luta, com tanto esforço, acontece uma dessas ocasiões da vida e ele pode ir pelo ralo. E no entanto, nós achamos justos o esforço e o sofrimento que tivemos que passar por essas coisas que passam. E se achamos justos para essas coisas, não podemos achar injusto termos que sofrer e lutar pela vontade de Deus. Porque se lutamos pelo que passa, quanto mais não devemos lutar por aquilo que não passa. E ao contrário dessas coisas, a vontade de Deus, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à luta, tem o poder e a capacidade de fazer o nosso coração estar em paz. Porque a paz não é não termos problema. A verdadeira paz, a verdadeira felicidade é a certeza de com liberdade estarmos onde nós escolhemos e onde nós devíamos estar, fazendo aquilo que devemos fazer. Isso dá paz ao nosso coração, porque isso garante que a luta e o sofrimento de agora vai ter fim. Porque o que nos espera, o que nós escolhemos, não foi isso, mas foi a vontade de um Deus que nos conduz à paz e à felicidade. E se é essa vontade que escolhemos, podemos esperar nele e saber que ele mesmo nos dará forças para cumpri-la e lutar as lutas que precisamos lutar. Deus nos ajude, que a palavra dele hoje nos dê a coragem de vivermos a renúncia e por meio dela vivermos a liberdade para escolhermos o Senhor. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo.